Olá, seja bem-vindo ao ProsaCast, o podcast do Jornal Campo Aberto, um espaço onde a gente discute aqui todos os setores que estão aí interligados ao nosso agronegócio. Você sabe que aqui, então, a gente vai falar de muita coisa. E a gente traz sempre convidados para discutir a fundo e com propriedade temas importantes relacionados aí à nossa produção, à nossa comercialização, enfim. Tá certo? E eu vou começar logo pedindo aqui para vocês. É muito importante que vocês que estão aqui acompanhando se inscrevam no canal, né? Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho aí para receber as notificações, né? Toda vez que nós colocamos aqui um conteúdo novo. E olha, gente, olha só que triste isso. A gente fez um levantamento e mais de 70% das pessoas que assistem aqui aos nossos conteúdos não são inscritos no canal. Então não tenha aí o coração peludo e se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante para a gente, pois isso vai fazer com que a plataforma entenda que nós temos relevância e vai nos ajudar a distribuir esse conteúdo para mais gente e assim vai permitir que a gente continue produzindo esse conteúdo para que você possa acompanhar no seu melhor horário. E hoje aqui nessa mesa bacana, repleta de convidados, pessoas importantes, eu vou convidar vocês aí para discutir aqui o cooperativismo do Brasil, né? A gente sabe da importância do cooperativismo e a gente quer compartilhar as responsabilidades e tudo que acontece nesse universo aqui dentro do cooperativismo. Eu tenho aqui o Antônio Gerim, Antônio Carlos Gerim. É um prazer recebê-lo aqui, Gerim. Eu que agradeço o convite e o prazer é recíproco. Bom, o Gerim, gente, ele é presidente da Apotex e também ele é presidente lá da Câmara Setorial da Borracha, lá pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, lá em Brasília, né? Então, tudo aquele universo lá de Brasília, quem nos ajuda muito o setor, é o Gerim. Bom, e nós temos também o Quartim, que é presidente da Câmara Setorial Estadual da Borracha Natural, né? Então, prazer recebê-lo aqui, viu, Quartim? Muito obrigado, é um prazer também estar aqui com vocês. É um prazer hoje, gente, nós temos aqui a casa cheia. Nós temos agora aqui o Eduardo Sanches, que é presidente do Sindicato Rural de Aparecida Taboado. Eduardo, primeira vez que a gente está conversando aqui no podcast. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela participação. É a primeira vez e a gente está aqui a contento para poder falar o que realmente o produtor quer ouvir. Que bom. E temos também o João Donizete. O João Donizete, ele tem uma história muito rica, muito importante. Já foi o conselheiro do Grupo Votorantim, e é uma referência aí. Seja bem-vindo aqui, o João. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Cláudio. O prazer é meu. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir aqui, dada a minha experiência, como você mencionou, no Grupo Votorantim, né? Eu era diretor mundial e espero que eu possa contribuir aí de forma bastante positiva em tudo que a gente vai discutir hoje aqui. Perfeito. Bom, a gente sabe da importância do cooperativismo. Assim, os maiores exemplos de cooperativas bem-sucedidas que eu conheço estão no Paraná, mas eu sei também de cooperativas que estão aqui no estado de São Paulo, que estão fazendo um belíssimo trabalho e a gente tem que discutir isso, o papel da cooperativa, mas também a importância de sua estrutura, como funciona uma cooperativa, a importância de seus gestores, né, o papel de seus gestores, o conhecimento. E eu queria conversar com vocês para falar um pouquinho sobre a estrutura de uma cooperativa. Eu vou falar aqui com você, Gerim, o papel de uma estrutura de uma cooperativa. Vamos discutir isso rapidamente aqui. Ô, Cláudio, eu acho que o objetivo primeiro da cooperativa é o alcance social. Tá certo? Eu sempre repito que a melhor definição de cooperativismo que eu ouvi foi que ela existe para eliminar o atravessador, tá certo? Uhum. Isso significa mais dinheiro no bolso do produtor. Perfeito. E desde que eu comecei a me dedicar a isso na Câmara Setorial de Brasília, sempre foi esse meu discurso: o justo no bolso do produtor. Né? E nesse embate todo, naquela época, o cooperativismo era muito incipiente. E, de repente, começou a ganhar musculatura porque a metodologia de comercialização através de cooperativa, ela facilita muito a vida do produtor, garante ganhos ao produtor
tá certo? E a indústria fica muito facilitada de negociar com uma cooperativa que tem 300, 400, 500 cooperados, 1.000 cooperados, do que ela ter que visitar 1.000 produtores para fazer. Então, a cooperativa ela presta um bom serviço para o produtor e para a indústria, né? Então, você negociar com uma cooperativa, a indústria ganha muito com isso daí. Ela não tem nenhum custo de comprador, de assistência técnica, emissão de nota, pagamento. É tudo a cooperativa quem faz. Então, eu vejo que na cadeia da borracha não tem outro caminho a não ser o cooperativismo. De um pleito antigo meu começou a ecoar agora, que eu fiquei muito contente, que é a existência de contrato entre os elos da cadeia. Então, para a indústria, por exemplo, as usinas que fazem a transformação, elas terem contrato de compra e venda com uma cooperativa é muito melhor do que ela ter um contrato de compra e venda com o produtor, né? Quer dizer, a responsabilidade da cooperativa em cumprir o contrato é muito grande. E a usina pode ter um contrato de compra e venda com a pneumática ou com o consumidor. Isso é segurança, né? Exatamente. Ela pode assumir que ela vai entregar para a pneumática o que ela está contratada no campo. E eu, como produtor, se eu tenho um contrato de compra e venda, eu posso acionar o mercado de capitais. Como boi, você pode travar preço, vender a termo, enfim, levantar financiamento em cima de um contrato que vai ser cumprido. Fazer hedge também, proteção. Exatamente. Então, eu falo para você que a tecnologia de produção já está dominada, a fisiologia da árvore está dominada. E o produtor, hoje, ele merece esse ganho financeiro, essas ferramentas financeiras para ele fazer a gestão da sua propriedade, tá certo? Então, dentro da estrutura do cooperativismo, Quartim, eu queria que você nos ajudasse aqui a falar um pouco mais da importância dessa estrutura para que haja esse funcionamento. Por exemplo, o Gerim falou que dos contratos, né, que dão essa segurança para a indústria, por exemplo, correto? Isso também reflete na qualidade, também a cooperativa ela pode controlar melhor a qualidade daquilo que vai entregar para a indústria, e isso vai favorecer digamos assim, os cooperados? Com certeza. Inclusive, existe já dentro da própria Coopbor essa exigência de sujidade, de qualidade, de controle. Todo cooperativismo existe essa importância. Eu tenho um pouco de experiência, porque eu venho de uma fábrica de fruta que tem uma grande dificuldade de comprar do produtor, porque cada um vem de um jeito. Isso não existe uma formação de conceito para se produzir. Então, é difícil. Não vou entrar em detalhes aqui, que me alongo muito. É um setor diferente, né? Mas, por exemplo, uma época eu comprava de 300 produtores. Você imagina só a dificuldade? Uma indústria comprar de 300 produtores, cada um de um jeito. Eu tinha que fabricar um produto só. Meu Deus. Então, essa loucura, a cooperativa permite com que ela exige uma unidade de produção, uma unidade da própria recebimento da cooperativa, inclusive refuga-se mercadoria, por exemplo, não aceita. Não vai moer, vai vender em outro lugar. Ou foge do padrão, não recebe. Volta para a sua fazenda e volta. A cooperativa pode falar isso para o produtor. O produtor que não fizer direito, ele não adianta. Então, ele vai estragar toda a vida dos outros. Então, o Gerim falou em 500, 600, sei lá quantas pessoas, mas é a verdade. A verdade é que, se você tiver um órgão que organize a cadeia produtiva para sair um produto único, tá certo? Você vai conquistar os seus fornecedores, você vai ter um preço melhor, você vai ter uma garantia de preço, você vai ter o contrato que foi dito, que é verdadeiro. Que é a segurança jurídica de tudo. Quer dizer, essa é a verdade. Então, o cooperativismo tem todas as isenções que nós sabemos, quer dizer, tem uma estrutura muito boa hoje no governo, facilitando esse negócio de cooperativismo. Existem cooperativas de produtores muito pequenos, existem cooperativas de produtores muito grandes,
tá certo? Eu conheço de café lá de Garça, que tem um histórico muito bom e acabou não dando muito certo. Então, e tem umas que dão certo. Houve uma época de glória, quer dizer, cooperativa é isso, quer dizer, ela bem administrada, ela vai embora. Então, eu estou rodando aqui, não sei se vocês perceberam, eu estou rodando aqui a mesa, extraindo justamente a expertise de cada um. E eu quero chegar agora, aqui no Eduardo, ele falou da facilidade de você ter um produto melhor, entregar um produto melhor. Se você tem um produto melhor, mas você tem um recebimento melhor por aquilo. E isso vai favorecer quem? Principalmente os cooperados. Eu queria que você falasse, você como presidente de um sindicato rural, e tem essa experiência de estar com gente, de estar na cadeia produtiva e conhece esse setor, eu queria que você falasse dessa importância de você estar assegurado, principalmente com um contrato com uma cooperativa, e essa segurança que ela lhe dá. Exatamente isso, Cláudio. Cooperativismo é fundamental hoje para o produtor. O produtor é o elo mais fraco da cadeia, de qualquer cadeia. O produtor de coágua, produtor de cana, ele é o elo mais fraco. Se ele não se unir no cooperativismo, ele continua sendo o único, sozinho, num canto. É o que acontece muito hoje com o setor de laticínio, com o produtor de leite. Nossa, esse então, só. Eu sofro lá, que nós montamos uma associação também de produtor de leite no Mato Grosso do Sul, então a gente conhece bem o enfoque que é dado. Por isso que a gente montou a associação para tentar agregar. Formar um pool de produtores para ter eles a matéria-prima agregada numa associação ou numa cooperativa, como é o da Copibor, que a gente sempre buscou, né? O que acontece? A partir daí, você passa a representar produtores que, na sua grande maioria, são pessoas humildes, muitos deles bem informados e a grande parte desinformada, porque está atento só a produzir. Não está atento aí no mercado a ter expertise de buscar o melhor negócio. A cooperativa faz isso. Desde que tenha gestores conscientes, interessados, lideranças focadas em representar o social, perfeito, representar aquele produtor que necessita, aquele perfeito, humilde na sua essência, você entendeu? Isso é o que a gente faz como liderança, é o que eu venho fazendo há muitos anos. Eu convido a qualquer produtor me ligar, fazer visita no sindicato, na Associação de Produtor de Borracha de Aparecida Taboada, que é estadual hoje, você entendeu? Para a gente alencar maneiras de como agregar valor na nossa matéria-prima. Foi uma discussão uma vez muito, muito triste em Brasília, com usinas que nós comentamos na época, olha, nós somos a galinha dos ovos de ouro, nós não suprimos o mercado de látex. Tem que dar valor para o produtor, senão vai acabar, vai erradicar o seringal. Chegou ao ponto que nós comentamos naquela época, o Gerim estava também nessa reunião, o João Nascibem também estava na reunião, em memória do João Nascibem, né? Que a gente teria que passar a formar cooperativas, para agregar o produtor em cooperativas, ter sua matéria-prima e depois buscar mercados com pool de produtores para valorizar, para passar para o segundo estágio da cadeia, que é a industrialização, que é a que realmente dá dinheiro à industrialização. O primeiro estágio, o produtor, é onde quebra a corda nele, entendeu? Ele não tem como ditar preço, o preço é ditado para ele. Se você passou para o segundo elo, que é de transformação, você abre um leque de negócios. Entendi. Nós falamos isso na época em Brasília. E dali, daquela conversa, depois nós viemos, a Copibor cresceu, fundou a Copibor através do quartinho do João Nascibem, e a coisa cresceu de uma maneira que assustou o mercado. Por quê? Porque o produtor acordou. Só que, para dar continuidade num trabalho desse, precisa ter produtores, precisa ter associados, cooperados, focados e líderes que fazem a gestão da cooperativa focados no social, no todo. A gente observando tudo isso que está acontecendo aqui, eu até quero a opinião aqui do João, justamente nesse sentido. João, você como um dos diretores com atuação mundial dentro do Grupo Votorantim, quando você vê todo esse setor nessa forma, quais são as alternativas e qual a visão que você tem para essa situação e o que você me fala do papel do cooperativismo e principalmente da Copibor, que nós vamos discutir bastante aqui hoje? Se a gente olhar até qual é a característica das propriedades que a gente acaba tendo. Nós temos grandes propriedades, mas se a gente for olhar, os grandes produtores, principalmente no mercado, acho que da avicultura,
tem uma característica de muitos herdeiros que herdaram terras que foram divididas, que têm pequenos produtores. Além da questão do pequeno produtor, a gente não pode esquecer do próprio sangrador, que o Eduardo comentou que o produtor é o elo mais fraco da cadeia, mas a gente também tem a questão do sangrador. Essas pessoas, na verdade, numa relação direta, elas nem chegam na usina, elas nem chegam na indústria, elas mal chegam no atravessador. Se a gente for olhar, a maior relação dessas pessoas são com os atravessadores. Então, a forma realmente de a gente proteger essas pessoas é através de uma cooperativa, não tem outra forma. Não existe como. Porque quando a gente tem a cooperativa, quando a gente tem os associados, quando a gente olha para a Copibor, existe um processo muito simples de você se associar. É uma coisa simples, rápida, e, a partir daí, você passa a ter um representante teu, legal, forte, junto a um elo superior da cadeia. Então, a importância da cooperativa, para mim, ela é imensa, porque ela realmente vai garantir que esse pequeno produtor, que teria que vender para um atravessador, que não tem poder nenhum de negociação, ele consiga entregar para a cooperativa a um preço, e aí, falando especificamente da Copibor, nós tivemos no passado a cooperativa sempre com preços superiores, bastante superiores ao mercado. Quando a gente olhava não só para o atravessador, mas a gente olhava para as usinas, a cooperativa sempre tinha um nível de preço bastante elevado. E o que a gente, pelo menos eu como cooperado, percebi nos últimos tempos, é que a gente teve uma deterioração deste preço. E hoje a gente sequer consegue ter um preço igual. Tem muitos atravessadores pagando mais do que a cooperativa. Então, o que a gente precisa realmente é ter uma cooperativa forte, ter um poder de negociação e entregar para o produtor, entregar para o sangrador o melhor preço que a gente pode entregar em relação ao mercado. Então, o papel da cooperativa, para mim, é esse. Realmente, o Gerim coloca, tem um papel social. E tem realmente, tem um grande papel social. Porque a gente vai estar protegendo todas essas pessoas, e não é só isso. As pessoas hoje, elas ficam, muitas delas não sabem, diante de qualquer problema que surge, eles não sabem nem a quem recorrer, não tem a quem recorrer. Então, a cooperativa, ela acaba sendo esse ponto de apoio para que todos possam resolver as suas dúvidas, ter o melhor preço e ter condições de brigar realmente no mercado. Eu acho, fica bem claro aqui, Gerim, Quartim, Eduardo e João, fica bem claro aqui, que de tudo isso que a gente está discutindo aqui, a importância das pessoas certas no cargo certo. Olha o tamanho da responsabilidade que esses gestores têm e que devem ter. Porque, como o João falou, a vocação, das vezes, da pessoa é produzir. A vocação dela é estar ali na propriedade produzindo. Aqueles sangradores que não têm acesso a essas negociações, a esse universo, que é muito complexo. Se é complexo, por exemplo, para uma pessoa que tem experiência, né, imagina para um sangrador que está ali focado no teu dia a dia, né, cumprindo a sua obrigação, e cumprindo bem, diga-se de passagem. Então, olha a importância. Por que nós estamos chegando nesse ponto? Porque o Gerim faz parte, né, dessa gestão da Copibor, né, termina agora esse mandato, e eu queria que a gente comentar aqui agora, não sei se eu posso, Gerim, e aqui nada é combinado, eu queria saber de você, que você comentasse os resultados, né, da Copibor durante a sua atuação direta e depois de quando houve a cisão. Queria que você falasse para a gente como foi e como está. Bom, Cláudio, eu tenho... Eu só peço perdão aqui, que a gente está com ar condicionado aqui, esse tempo judia. Então está parecendo o Jornal da Tosse, da Record dos anos 80. As crianças não se lembrarão, mas a gente se lembra. Lembra. Bom, eu sou um dos
pioneiro, junto com o Quartinho, o pessoal aí da Copibor. Porque, naquela época, a minha visão era um pouco diferente. Eu achava que, se uníssemos 2, 3 fazendas, nós íamos ter um volume que ia fazer frente a uma pneumática querer comprar o volume nosso, né? Então, era síndrome de Chihuahua, né? Pequenininho, latindo e achando que o pastor alemão estava com medo da gente. Bom, e aí a ideia foi amadurecendo e desembocou na cooperativa. Começo da cooperativa dificílimo, tá certo? Aí, infelizmente, o João Nascimento, que era o nosso presidente, veio a falecer. E daí, por uma conjuntura, né, eu acabei ficando diretor financeiro. E apliquei na cooperativa todos os meus melhores conhecimentos, evitei de repetir erros que cometi comigo mesmo nas minhas empresas, né? E nós fizemos, o Quartinho estava junto nessa época de plena escassez, né, Quartinho? E nós conseguimos fazer essa cooperativa levantar voo, tal, e assim foi. E eu não sei viver na mesmice. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. Tem que ter progresso, tem que ter... a gente tem que avançar nas coisas, tá certo? Então, as propriedades têm que ser certificadas, nós temos que buscar o crédito de carbono, nós temos que qualificar, certificando a propriedade para poder agregar valor. Bom, enfim. E foi tudo muito bem. Mas, visão de mundo diferente, tá certo? Eu sempre fui empreiteiro e fiz obras no exterior, tá certo? E depois de um dia me puseram na cabeça que a seringueira seria uma boa aposentadoria e eu acreditei e achei que ia estar morando em Paris, né? E hoje eu moro em União de Minas, então alguma coisa deu errado, sempre conto essa história. Bom, mas enfim. E aí, quando a cooperativa levantou o voo mesmo, que ela se fortaleceu, nós fizemos uma gestão financeira muito intensa e fortaleceu, tinha capital de giro, tanto é que começamos a pagar à vista, ninguém paga à vista. Aí essa novidade do mercado de pagar à vista tem levado outros a pagarem à vista, quer dizer, melhoramos a vida não só dos cooperados. Criaram uma situação nova no mercado. Muito bem. E aí, você sabe que muito dinheiro acaba atraindo muita atenção, né, das pessoas. E eu queria verticalizar a cooperativa. Por uma visão de mundo diferente, houve uma cisão, tá certo? E não vou relatar os fatos da cisão, mas, enfim, o presidente assumiu toda a gestão. Todas as negociações até então. Até então, né? Se achando suficiente para isso. Eu não preciso disso. Então, para mim, vá fazer, né? Eu sempre cumpro tudo que eu combino. Eu combinei ser diretor, termina agora meu mandato e eu vou embora, vou continuar como cooperado, simplesmente isso. E os resultados acabaram aparecendo. Por exemplo, em julho, agosto de 2024, que houve a cisão, já no final da safra. O resultado de 2024 foi 4 vezes maior do que o resultado que vai ser agora em 2025. Tá certo? Então, não parece fácil as coisas. É lá e negociar com a compradora nossa. Não é bem assim. Tem umas nuances na negociação que elas fazem toda a diferença. E, para isso, precisa ter a expertise.
o João, o Quartinho, o Eduardo, que são homens da iniciativa privada, eles sabem que para vender... Nem sempre 2 mais 2 dá 4, né? É um universo complexo. E principalmente quando o cara propõe 2 e você quer 5, né? Pois então, aí aquela guerra, tal e coisa. E aí isso tudo me deixou muito entristecido e todo o entusiasmo que eu tinha, isso acabei deixando de lado. Gosto, amo a Copibor, quero que ela vá para frente, mas negócios são negócios e se a pessoa se achou competente para tocar, tocou, mas eu acho que não acertou. Entendi. Né? E isso, o Gerim, assim, de um ano para o outro, o resultado é muito ruim. Basicamente, a gestão de uma cooperativa ela se resume a 3 itens. Preço para o produtor, volume comercializado e retenção da cooperativa. Tá certo? A cooperativa hoje tem a menor retenção. Hoje a cooperativa tem 20, 25, 30% de retenção do que era na nossa época. Hoje a cooperativa paga um preço sem nenhum esplendor no nosso tempo. Não é atrativo. Não, nós fazíamos o preço do mercado, chegamos a fazer. Ninguém falava de preço enquanto a gente não falasse o nosso. E eu sempre chamava a atenção do nosso comprador do alcance social. Quer dizer, a cooperativa, no fundo, ela presta um bom serviço para quem está comprando. Porque quem está comprando um determinado volume, vamos dizer, a cooperativa na época era 1.800 toneladas, porque ele compra sem custo, porque eu entrego lá no pátio dele. E se não for a cooperativa, ele tem que pegar os compradores dele, correr todas essas fazendas, que são os 300, 400 clientes, tá certo? E eu falava que essa prestação de serviço tinha que ser remunerada. E aí você imagina a confusão. Não, mas isso é commodity, não, mas isso aqui é... Bom, enfim. E assim nós fizemos, e deu certo, e fomos adiante. Depois que houve essa cisão, eu não vi ninguém, não que eu não seja todo mundo é substituível, né? Mas não vi ninguém de quilate próprio para me suceder. Eu estou deixando um pouco a modéstia de lado, porque é bom que Mas eu não sem querer te interromper, mas já interrompendo, o Gerinho, eu acho que a gente tem que ser honesto, né? E enxergar todo esse resultado, né? Fez a diferença, tanto é que olha como está. Perfeitamente. Então, isso é. Agora, sempre tive uma gestão muito austera. Tá certo? Uhum. Então, no começo, vocês sabem, eu não pagava, eu era sou diretor financeiro, né? Eu não pagava despesa de viagem. Se o Quartinho quisesse viajar para vender o Gerber para a gente, era por conta dele. Por conta dele, porque nós estamos lá para ajudar a cooperativa, não ganhar dinheiro com a cooperativa. Tanto é que eu trabalhei, acho que uns 4 anos, sem salário, sem nada. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Muito se fala, né? Que sai na mídia aí essa questão de cartão corporativo, né? Tal fulano gastou não sei quanto, Beltrano gastou mais não sei quanto. Existe cartão cooperativo para cooperativa, sim ou não? Existiu. Existiu? Você chegou a usar? Nunca. Eu não cobro as minhas despesas da cooperativa. Entendi. Eu não cobro, nunca cobrei, inclusive. Teve um cooperado nosso que, numa reunião, falava, não, mas você tem que ter as suas despesas pagas, tal. Eu falei que eu não me sentia nem um pouco confortável, porque, Cláudio, sem querer, eu gosto de comer bem, eu gosto de beber bem. Que é um direito seu. Perfeitamente. Mas eu pago, porque o cara que está no campo, o pequeno produtor, você acha que ele tem que pagar isso para mim? De forma alguma. Então, eu nunca cobrei, porque eu me hospedo no hotel que eu quero, eu como o que eu quero,
e pago a minha conta. Sempre paguei a minha conta. E não cobro. O Eduardo viajou com a gente para Brasília lá, e tinha gente que estava com... Eu pagava do meu, quando a gente viajava para a Câmara. Então, eu não admitia que a cooperativa tivesse nenhuma despesa. Mesmo porque você faz o seu roteiro. Então, se você faz o seu roteiro, não há muito, não há transparência nisso. Pronto, então eu vou fazer o meu roteiro e a cooperativa paga as minhas despesas. Assim fica fácil, né? Então, acho que é uma questão de honestidade. Uma vez, eu faço isso por entusiasmo. Uma vez, eu sempre conto uma frase, eu falo, e eu acredito muito nessa frase, que o homem, ele se aproxima de Deus. A maior proximidade do homem com Deus é quando ele distribui justiça. E eu me sentia tremendamente injustiçado e via pequeno produtor, sangrador, essas coisas, sendo esbulhado mesmo, sabe? Então, o resultado dos caras da indústria, aquele cheque do fim do mês, do fim do ano, participação de lucro, saía do coitado no campo, porque o que acontecia? Aquilo é que eles fizeram margem em cima do produtor. E eu achava isso de uma injustiça de tal ordem, e não se tinha nada, não tinha informação de nada. Então, fomos lá, fizemos o índice EA, fundamos cooperativa, depois tem esse problema do DRC que pedimos para a APTA, não, Fundesp, Fundação... FAPESP. FAPESP. Fazer a pesquisa para a gente, para normatizar isso. Já acertamos com o deputado para levar para a Câmara Legislativa, para aprovar como norma. Então, eu fui tentando melhorar isso daí. E, nesses últimos tempos, eu tenho feito a pregação da gente ter uma comercialização exatamente, ou muito parecida, com do frigorífico. Eu ligo e pergunto, quanto você está pagando? Então, eu não tenho contrato, porque se eu tiver contrato de entregar 500 boi todo mês, eu já tenho meu contrato. Mas eu posso ser spot, eu não preciso fazer o contrato, eu posso vender à vista meu... Né? E eu consulto. Agora, eu queria que o produtor de borracha, ele ligasse para a usina, quanto você está pagando? Ah, estou pagando X, mas é daqui 15 dias que você vai entregar, porque também tem o fluxo deles lá, e eu decido entre o preço, o prazo de pagamento e de que forma, para quem que eu quero vender. O produtor não tem liberdade, e ele fica engessado, e a cooperativa é exatamente para dar a ferramenta para nós darmos o salto de passar por isso. Essa liberdade. E a verticalização da cooperativa é a liberdade nossa dessa situação. Eu não posso usar o nome que eu levo um processo, mas dessa situação anômala. É uma anomalia. Muito pouca gente comprando. E, é o que a gente vê, vou até voltar no exemplo que o Eduardo deu aqui, é o que acontece com o produtor de leite. Ele vira refém. Né? Bom, isso trouxe uma transparência muito grande aqui, que a gente está sendo assim, mais honesto possível, né? Sobre como deve ser uma cooperativa, as responsabilidades. Bom, você, então, se afastou da gestão, né? Então, a gente viu esse resultado negativo, mas é importante também que nós já tivemos casos aqui em São José do Rio Preto com duas cooperativas. Nós tivemos a Café Alta e a Colar. Primeiro foi a Colar, onde os seus cooperados arcaram aí com o seu patrimônio, muitos proprietários ficaram em situação muito complicada financeiramente, porque tiveram que aquela dívida da cooperativa foi rateada para os seus cooperados. Depois, no caso da Café Alta, também. E isso se arrastou por décadas. Então, a importância... Veja, eu estou falando isso. Aqui não é opinião nem do João, nem do Eduardo, nem do Quartinho, nem do Gerim. Eu estou dizendo o seguinte, quando você coloca um grupo de gestores em uma cooperativa, você está assinando um cheque em branco para suas tomadas de decisões. E você vai arcar com isso. A responsabilidade é sua.
Então, quando a gente está falando aqui em qualidade de gestores, conhecimento de mercado, conhecimento de uma gestão, né, pessoas que têm experiência, nós estamos falando disso. Né? A cooperativa é uma alternativa espetacular. É tudo isso que o Gerim falou, ela dá segurança para quem está na cadeia produtiva, focar na produção, deixar que os gestores vão lá negociar esse produto para você. Esse é o papel. Agora, quando você escolhe mal, você vai pagar por isso. E vai pagar caro, vai pagar com o seu patrimônio. Eu acho que o grande papel dessa discussão que nós estamos tendo aqui hoje é isso. Falar dessa estrutura cooperativa, mas falar também da responsabilidade que você tem como gestor de uma cooperativa, né, João? Você que é uma pessoa que um grande conhecimento justamente numa empresa de dimensão internacional, né, mundial, pode validar isso. Com certeza, Cláudio. A questão da gestão ela é extremamente importante, né? E até a começar, né, como o Gerim colocou, a cooperativa hoje ela negocia direto com a indústria pneumática. E a gente sabe, e eu trabalhei 43 anos no mundo corporativo. A gente sabe que o cara que está sentado do outro lado da mesa lá é um cara extremamente preparado. Eles têm os melhores negociadores. Eles vão buscar no mercado as melhores pessoas. Eu sei porque eu fazia isso. Você era esse cara. Então, assim, esta pessoa, ela tem uma experiência enorme. Se você coloca do outro lado uma pessoa que não tem os argumentos corretos, que não tem o preparo correto para fazer isso, você não vai conseguir negociar bem. Você nunca vai conseguir negociar bem. Não tem como. Uhum. Não existe essa possibilidade. Uhum. A gestão do dia a dia. Vou pegar aqui 2 exemplos. Né? Nas últimas 2 assembleias que eu fui da Copibor, eu vi 2 coisas que me chamaram muita atenção. Eu não vi nenhuma proposta falando sobre melhorias na cooperativa, negociar preço realmente, nada. O que eu vi foram 2 propostas. Uma era aumentar o quadro de direção, gerando custo para a cooperativa, e numa segunda assembleia, uma proposta de técnicos contratados a um valor expressivo, extremamente expressivo, sendo que a gente tem condições, através da cooperativa, assim como o Eduardo tem no Mato Grosso, a gente pode trazer órgãos do governo para perto da gente, conseguir tudo isso de forma gratuita, essa extensão rural de graça. Exatamente. Então, assim, o que me chama muito a atenção é você tem que ter uma capacidade de negociação grande para conseguir o melhor preço. Você tem que ter uma gestão muito boa para realmente não cair nessa situação que você comentou dessas outras cooperativas. E você tem que operar, como o Gerim falou, assim, você tem que operar você tem que ser meio assim, espartano realmente. Você não está lá para você fazer dinheiro, você está lá para trazer dinheiro para os associados. A cooperativa é de todos, não é do presidente, não é do diretor. Cada um tem um pedacinho lá da cooperativa. Então, isso tem que ser levado muito a sério, tem que ser trabalhado da forma mais rígida possível. Transparente. A gente sabe, transparente, custo é igual unha, corta assim, quase todo dia. Uhum. Então, não pode, em hipótese alguma, a gente pode brincar com esse tipo de coisa, porque senão a gente vai levar os associados, os cooperados, a uma situação de poder perder realmente seu patrimônio, perder coisas que às vezes nem se tem, e ficar aí para o resto da vida com um problema bastante sério. Então, essa gestão me preocupa bastante, por quê? Porque cada coisa que a gente vê vai no sentido contrário àquilo que realmente deveria estar sendo praticado. Bem, é interessante, né? A gente ouviu a opinião de cada um, mas eu acho que ficam 2 lições aqui hoje muito, muito importantes. Primeiro, que é a transparência, né? E o conhecimento, que devem ser, assim, via de regra, não tem outra alternativa. Cooperativa é isso, é a união, é a força, tudo, mas principalmente transparência, né? E falando em transparência, o cartão que você recebeu, não, porque virou moda, todo mundo tem o raio do cartão corporativo. Eu não consigo criar o meu.
Como é que foi o uso? Você chegou a receber, usar? Não, Como é que foi? eu só vou contar a introdução disso daí, porque é um assunto que é uma comédia mesmo. Nós, como começamos a comercializar o GEB, eu falei para o pessoal, falei, olha, a cooperativa ela não podia fazer empréstimo, ela foi fundada de não ter despesa, não ter assistência até, não tinha, zero. Tanto é que o programa todo, a gestão toda de coisas, são dois funcionários só, porque o programa de gestão de administração é isso aí, para não ter despesa. Bom, e aí, quando nós começamos com o GEB, você estava junto, inclusive. Eu saí para vender. Exatamente, ele ia vender. Eu falei, isso vai dar problema no fluxo de caixa. Então, o crédito não é para usar, é para ter. Boa. Tá certo? É para ter. E nós precisamos ter crédito. Então, teve uma assembleia que permitiu que nós flexibilizássemos esse negócio de não ter empréstimo, não ter... Por quê? Isso é de uma ignorância, mas o uso do crédito mas o crédito tem que ter, tá certo? Bom, porque para viabilizar a venda do GEB, precisava do crédito. Sim. Eu vou ganhar dinheiro com o crédito, eu não vou fazer dívida com o crédito. Bem distinta a coisa. Muito distinto. E aí nós fizemos no Banco do Brasil, abrimos uma conta lá, virou tal, aprovamos em assembleia, tudo muito certinho. E o Banco do Brasil, que não perde a chance de dar sempre um cartão para todo mundo, acabou dando um cartão corporativo. Ai, de um douradinho. Para mim, como diretor financeiro, e para o presidente. Sim. O meu eu não peguei. Ah, você não chegou, então? Não, nunca usei, não sei nem a nem cor a corzinha dele, nada? Não sei, eu tenho os meus, por que eu quero aquele? Boa. Tá certo? Eu não peguei. Então, se você pedir um extrato do uso do meu cartão, não existe. Entendi. Nunca pus no bolso o cartão, porque volta aquela conversa que eu falei. A minha despesa pago eu. Eu estou na cooperativa para servir. Você tinha um propósito, não né? ser servido. Eu queria vencer essa situação toda anômala que tem no mercado. Acho injusto isso daí. Deus me premiou com muitos dons que eu usei para o meu benefício e agora eu uso para benefício de outras pessoas. É isso aí. Eu nunca... Cara, nunca é uma palavra forte, mas que eu me lembro, eu nunca usei mesmo. Você não recebeu, né? Não, cartão eu não pus no bolso, mas nunca usei uma nota fiscal. Nunca. Bom, eu acho, Gerinho, eu acho que é muito nobre da sua parte, eu acho que o que falta nesse país é justamente esse espírito de nobreza e de propósito, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Dar um parênteses só para terminar. Não, pois não, por favor. Nós trabalhamos e eu não deixava ninguém ter prolabore. Um dia, o auditor falou para a gente, vocês estão fazendo uma infração, porque é obrigado o prolabore. É obrigado o prolabore. Então, nós vamos ter prolabore em 2024, qualquer coisa assim, que é um... Simbólico. E aí, eu me lembro que alguém falou do valor, eu falei, cara, uma garrafa de vinho bom. Então, é isso aí. Né? Mas que fique bem claro, foi para não cometer a infração que vocês... Porque todos esses anos foram de graça. Entendi. E eu garanto para você que a cooperativa não ia conseguir me contratar profissionalmente. Bom, eu queria que vocês fizessem as suas considerações aqui, para a gente poder encerrar essa prosa. Eu tenho certeza, hoje foi um dia de aprendizado para mim, mas acho que principalmente para as pessoas que estão acompanhando aqui. E você, de onde você estiver, se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, entre em contato aqui através do chat. Eu vou deixar o meu telefone aqui, o meu WhatsApp para vocês, entrar em contato, para que a gente possa resolver tirar essa dúvida sua, tá certo? O Quartim, por favor, suas considerações finais. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer e gostaria de enfatizar a importância de ter união na hora da venda, união na hora da classificação, união para poder se distribuir a pesquisa de aonde você vai colocar no mercado, mas você tem que ter a mercadoria.
Então, você tendo quantidade, você tendo uma qualidade única, você vai escolher para quem você vai vender. E o comprador da matéria-prima vai saber que ele vai comprar dessa pessoa que vai garantir ele, vai garantir a qualidade, vai garantir o fornecimento. Então, a segurança é de ambos os lados, do pequeno produtor, do sangrador e da compradora, que são as indústrias. Então, está todo mundo sendo beneficiado. Com o quê? Com essa união cooperativista. Então, por isso que é importante você trabalhar com gente competente, que tem conhecimento de negociação, que faz um volume de união de produtores, e o fim que dá tudo certo. Só pode dar certo dessa forma, dessa maneira. Tá bom, obrigado, Quartim. Eduardo, por favor, suas considerações. Vai direcionado exatamente no comentário que você fez a respeito de gestão de uma entidade que reúne um pool de produtores. Primeiro, tem que representar produtor, ser uma cooperativa puro sangue. Não misturar com outro elo de negócio, que você vai ter tratativas na hora de vender, na hora talvez de comprar, não, que você vai comprar do teu produtor, mas na hora de vender. Então, tem que ser uma cooperativa puro sangue. As pessoas que estão ali direcionadas a fazer a gestão tem que ter, primeiro, a responsabilidade, que está representando várias pessoas que não têm acesso, como eu falei. Não é decisão que pode prejudicar você, mas toda uma comunidade. Todos. Então, você tem que ter esse compromisso e essa responsabilidade. Isso é a primeira coisa. E ter um profissionalismo em tudo que você faz, né? Porque você tem que representar com profissionalismo, não pode ter amadorismo. Né? Perfeito. Numa negociação, no outro elo da cadeia, que é acima do produtor, que seria a indústria. Então, primeiro, você tem que estar andando com o produtor, puro sangue. Né? Como diz, pato não anda com marreco. Né? Então, a gente tem que ser focado na classe nossa, defender a classe nossa. E, no caso que você comentou de assistência técnica, o produtor rural em si paga o fundo rural, que ele tem um Senar gratuito, com vários técnicos, vários agrônomos, Hoje, no Mato Grosso do Sul, nós atendemos o estado inteiro de forma gratuita. São super qualificados. Super qualificados. Aqueles que não são, a gente cobra o Senar para qualificar melhor, você entendeu? Para dar atendimento a contento, para o produtor não ser onerado, porque ele já paga por isso na venda do seu produto, na hora que ele emite a nota fiscal. Então, eu acho que isso tem que ser balizado para todos os elos da cadeia da borracha, e todos os estados têm isso. Mato Grosso do Sul, a gente faz muito bem isso, com excelência, o Senar. Perfeito. Então, eu quero dizer aqui que tem um mote de negócios que o produtor tem à disposição dele e que não está sendo usado. Que a gente tem que diversificar isso e abrir o leque de negócios, de oportunidades que o produtor tem na sua mão hoje, que já é pago por ele. Não está certo usar só para alguns, né? Não, lógico que não. Lá no Mato Grosso do Sul, eu deixo, às vezes, eu tenho o direito de usar na minha fazenda, mas tem um que está necessitado. Não, atende lá primeiro. Depois prioriza quem está precisando mais. Prioriza quem está precisando. A gente tem que focar na necessidade realmente de quem está precisando. Isso não é função da cooperativa. Você entendeu? Não é função da cooperativa. Existem órgãos hoje para isso que o produtor paga já por ele. Não tem que ser onerado. Nem a cooperativa onerar o sistema, o fluxo de caixa dela para dar um atendimento que o produtor já tem. Você já tem de graça. Já tem de graça. Entre aspas, né? Porque você está pagando aí. É só institucionalizar isso. Exatamente. Que ele tem. É o que a gente faz no Mato Grosso do Sul. É tudo institucionalizado, é tudo fazer organizado. Parceria, trazer pessoal para trazer. Tem Perfeito. Um monte de exemplos para dar. E a gente está lá à disposição, volta a falar, está lá à disposição para todos os estados. Tem alguns trabalhos que a gente já conseguiu no estado de Mato Grosso do Sul. Estou trazendo via Apotex para o estado de São Paulo. A gente vai levar para Minas também, você entendeu? Legal. Que, queira ou não queira, o Mato Grosso do Sul hoje é uma vitrine da agricultura. É um estado novo em agricultura. E a gente fez de tudo com a criação da associação lá. Primeiro, para evitar intermediário. Né? Para, pela associação, você direcionar negociação com um pool de produtores. Isso a gente começou a fazer desde o começo. E aí depois, quando surgiu a cooperativa, aí melhorou muito. A gente já tinha um pool de produtores que, quando foi iniciar a filial lá, eu participei da filial, sou cofundador dela, que o João Nascibem, na época, teve com a gente lá, tal. E eu faço a gestão dela no Mato Grosso do Sul, da Copibor. Por quê? Porque facilitou, porque eu já tinha um pool de produtores dentro da associação, que já foi direcionado para a cooperativa, como melhor opção. Que é o foco de resultado para o produtor, que é o primeiro elo da cadeia, é o mais fraco. Exato. Associação e depois cooperativa. Então, a gente conseguiu dar um trampolim de uma associação para a cooperativa que, como foi comentado aqui, a cooperativa passou a ser referência de preço no mercado. Perfeito. Legal. Certo, é por aí. Tá bom. João?
Bom, Bom, em primeiro lugar, prazer em conhecer, que a gente não se conhecia. o prazer é meu. Eu acho que a gente tem uma situação bastante interessante, né? A gente tem um país que, teoricamente, é o país onde nasceu aí a borracha, e hoje, infelizmente, a gente produz talvez 40% do que a gente consome, e o resto a gente tem que importar. A gente tem um mercado bastante complexo, eu acho que ele é anômalo de forma geral, né, Gerim, como você coloca, e eu acho que a cooperativa, né, a gente vê muita gente hoje derrubando suas florestas. Então, eu acho que a cooperativa ela é uma forma, né, ou as cooperativas é uma forma da gente realmente fortalecer o mercado, trazer novos produtores, plantar e não derrubar florestas. Tem a questão de crédito de carbono, tem uma importância muito grande nessa questão de carbono, que ainda não está resolvida sequer em nível mundial. Alguns países talvez um pouco mais adiantado, mas a gente sabe que isso no futuro tem bastante potencial. Mas é uma pena a gente ver um país com o potencial que a gente tem, com tão pouca produção, e eu de verdade acredito que a cooperativa tem um papel relevante para a gente trazer mais produtores pequenos, ganhar força e fazer com que a borracha realmente cresça em produção no nosso país, que a gente não dependa tanto de importação e que o governo realmente reconheça, assim como lá fora é reconhecido em muitos lugares, a borracha como um produto estratégico. Perfeito. Bom, gente, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês aqui hoje, eu acho que foi muito enriquecedor. A gente talvez não tenha aí as melhores condições hoje de mercado, mas uma coisa que eu chamo a atenção aqui é sobre a qualidade da borracha brasileira. Eu acho que se nós temos uma borracha sustentável hoje, de fato, no mundo, é a borracha brasileira, e é por isso que eu acho que ela deveria receber um preço muito, muito melhor quando a gente faz aí uma análise com a borracha que inclusive com a que é importada, né? Eu acho que é um contrassenso muito grande, por exemplo, uma montadora criar aí um carro sustentável 100% e comprar uma borracha, um pneu que é feito com borracha, por exemplo, da Ásia. Eu acho isso aí um contrassenso, uma covardia com a borracha brasileira. Então, fica aí uma reflexão para vocês, né? Se nós queremos realmente uma borracha brasileira forte, nós temos que cobrar também sobre o que é a sustentabilidade da borracha brasileira. A nossa borracha é, de fato, sustentável e a gente deveria ter um retorno, principalmente o produtor, em relação a essa sustentabilidade toda. Pessoal, é isso. A gente chegou até o final aqui do ProsaCast. Peço a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e não tenham o coração peludo, tá bom? É muito bom. Gente, até a próxima. Tchau!